Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nova Frequência Podcast. Fala aí, gente. Sou o Vitor, eu tô aqui com o Davi e com o Gilcinho. Valeu, Gilvinho. Ganhei esse novo nome, né, no nosso último culto aí, foi bom demais. Carlos, meu abraço aí pra você. Você apresenta de verdade até agora, as pessoas acham que o teu nome é Gilcinho, não. Gilson é um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, mas eu sou o Silvio Júnior. Né, conhecido aqui em Jacarepaguá como Silvinho, algumas pessoas me chamam de Júnior também. Fica à vontade, eu atendo pelos dois. Se quiser botar nos comentários, tanto faz. É isso aí. Bom, Silvinho estava aqui com a gente no último culto da Viva, que foi agora acho que se eu não me engano, no dia 17 de abril. E eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre como é que foi, o que estava no seu coração para esse dia, sobre a mensagem que você trouxe aí pra gente. Então, a gente estava trabalhando nesse dia, a palavra que Deus colocou no meu coração está lá no livro de Atos. Quando você vê Pedro e João entrando no templo, eles se deparam ali com um paralítico. E a palavra que eles usam para aquele paralítico, que esperava receber só uma esmola deles, eles olham para ele e falam: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E essa frase fica muito forte no meu coração. Não sei como é que ela soa para vocês, mas sempre que eu leio, falo, repito essa frase, ela fica muito forte. O que eu tenho, é isso que eu te dou. E aí eu tracei um paralelo, é isso que Deus tem colocado no meu coração. Como aquele paralítico sendo uma representação da geração que a gente está vivendo hoje. Uma geração muitas vezes doente, que não avança, que não consegue cumprir realmente os desígnios, os planos de Deus para a sua vida. E quando elas se encontram com a gente, que teoricamente carregamos a palavra da verdade, que o Senhor tem depositado algo poderoso sobre nós, e aí, o que a gente tem para oferecer? Se a gente estiver se enchendo só das coisas naturais dessa vida, do mundo, o que a gente vai oferecer é o que todo mundo está oferecendo. A gente só vai ter a esmola, né? Exatamente. A gente só vai ter essa esmola, né? Algo simples que muitas vezes não te custa nada, mas que realmente não vai resolver o problema. E muitas vezes você dá muito mais por um alívio de consciência, né? De entender que, eu não fiz minha parte, é que eu ajudei, Exato. A pessoa pediu ajuda, eu ajudei. E, fica tudo bem, quando na verdade a gente sabe que o que resolve o problema é cura e não esmola, né? É isso. E E cura a gente encontra onde? Só em Jesus, cara. Jesus. Então, assim, é fundamental a gente entender que esse depósito que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, ele é para que a gente transborde isso na vida de outras pessoas. A gente precisa ser cheio ao ponto de transbordar. Essa tem sido uma mensagem, uma tônica de todas as mensagens que eu tenho pregado ultimamente, sabe? Eu entendo que a gente hoje é uma geração de Enoque, a geração de homens e mulheres jovens que andam com Deus. Enoque, o nome Enoque significa consagrado, devotado a Deus. E a Bíblia fala muito pouco sobre Enoque. E quando a gente vai ver a história de Enoque, tem 2 versículos. É meio sem graça, real. Totalmente sem Mas graça. é doideira, né? Cara, mas eu acho exatamente. ela profunda, cara. Não, sim, eu digo assim, sem graça porque você não vê nada espetacular, além do fim da história. Então, Mas parece ser simples demais, porque talvez seja, né? talvez porque o evangelho seja simples, né? Talvez essa seja a grande lição da vida de Enoque. E se a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida hoje, a simplicidade do evangelho está nisso, cara. A gente pega toda a palavra de Deus e se resume em quê? No fato de que Jesus morreu para nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Para quê? Para que eu possa ter relacionamento com Ele. Desde o início da criação, o objetivo de Deus com a humanidade é nos levar a um lugar de relacionamento, de intimidade, que havia sido perdido por causa do pecado. Então, quando você vai para a história de Enoque e fala de alguém que se consagrou a Deus, parece simples, 2 versículos, mas resume o que é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida hoje. Que é o quê? Que eu possa ter relacionamento, que eu possa ter intimidade com Ele. E a partir dessa intimidade que eu tenho com Deus, eu começo a construir a minha vida. E mais do que isso, eu começo a ser fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. Eu não sou mais alguém que está aí só dando esmola. Eu não sou alguém que estou vivendo a vida, ou que muitas vezes estou como aquele paralítico. Vindo à igreja, ouvindo falar de Jesus, mas não percebendo, não tendo intimidade. Porque percebe que aquele paralítico estava no templo, ele estava na porta do templo. Ele estava num ambiente religioso. Ele estava num ambiente que ele ouvia falar de religião, Sim. de Deus, de algo transcendental. Mas ele não experimentava, de fato, de uma transformação na vida dele. E quando eles têm um encontro, quando aquele paralítico tem um encontro com Pedro e João, algo acontece, cara.
algo extraordinário acontece. Por quê? Essa frase, para mim, é a chave. O que eu tenho, é isso que eu te dou. O que nós temos enchido o nosso coração? O que tem sido a fonte realmente que tem alimentado a nossa vida? Por quê? Porque o mundo precisa do que a gente carrega. O mundo precisa desse depósito de Deus, mas para que eu possa ter, para oferecer, eu preciso estar cheio. Então a gente volta lá, essa tem sido a tônica da minha mensagem, do que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes eu oro, eu começo a pensar, Deus, o que eu vou pregar domingo? Parece que é a mesma coisa, porque eu sinto que é a mensagem que Deus está trazendo para esse tempo. Eu mudo os versículos, mudo a história da Bíblia, que eu uso como exemplo, mas no final a tônica é a mesma. O quê, gente? A gente precisa se relacionar com Deus. A gente precisa se consagrar a Deus. A gente precisa ter intimidade com Ele. Jesus morreu para quê? Para que a gente tivesse exatamente isso, para que esse caminho que havia sido perdido pelo pecado fosse restabelecido. E hoje eu posso o quê? Me achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Não é? Como diz lá no livro de Hebreus, eu posso ter confiança de o véu do templo foi rasgado. Não há mais nada que faça separação. Eu posso trancar a porta do meu quarto e ouvir, perceber Deus falando comigo. E quando eu falo de oração, não estou falando de chegar e ficar falando para Deus, dando ordens de como eu espero que Ele resolva as coisas da minha vida. Eu estou falando de sentar ali para ouvir e perceber o que Deus quer falar comigo. Porque a oração, ela alinha o meu coração ao coração do Pai. Quando eu oro, eu estou colocando em alto o coração de Deus, o meu espírito vai ganhando vida. Então, assim, a gente precisa aprender a ter essa vida consagrada de novo. Por quê? Porque senão a gente não vai ter o que oferecer para o mundo. A gente vai estar aqui na igreja, vai ser um clube social, nada vai diferenciar a gente do que o cara que está vivendo a vida dele normal, porque a gente vem para cá para ter os nossos amigos, para arrumar uma namorada, para trocar uma ideia e não ficar sozinho vendo uma série no Netflix no domingo, mas para que você possa o quê? Entender que... Para que você possa entender, corta isso aí depois. Para que você possa entender. O podcast é diretão. Meu irmão, vai. Deu uma gaguejada aqui bonita. Real. Mas para que eu caí no outro episódio, Silvinho. Eu caí no outro episódio. Você caiu, cara. Caiu, levanta. Eu falo isso pro meu filho direto. Meu filho cai, começa a chorar, eu falo, filho, caiu, levanta. Vou te dizer que teu filho tem 4 anos, eu tenho 25. Mas os tropeços fazem parte da vida, irmão. Exatamente. Esse lance que você falou de que a gente consegue oferecer ao outro aquilo que a gente está vivendo, pensando num modo mais assim abrangente, olhando para a igreja como um todo, eu entendo também como muitas vezes a gente desviou desse foco daquilo que é mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus, e muitas vezes atrelou o evangelho, ou estar dentro da parada, a estar cumprindo padrões ritualísticos, né? Isso. A viver de religião, ou então cumprir uma cartilha, ou então demonstrar sacrifício, né? Assim, como muitas religiões fazem também, você parecer que está sempre sofrendo e sempre pagando um preço que já foi pago por você. E qual é o resultado disso? A igreja, por muitos anos, não estou dizendo que a igreja foi assim sempre na sua integridade, estou falando, isso é muito vivo na igreja até hoje, né? Na igreja brasileira, principalmente, que é bem mística, a gente tem atrelado uma tradição de muito misticismo e é difícil quebrar isso mesmo. Mas o quanto isso influencia em como a gente vai transparecer para as outras pessoas o que é de fato ser um cristão e o que é de fato estar no evangelho. Porque, como você falou, a gente oferece ao outro aquilo que a gente está vivendo. E por anos a gente viveu fazendo qualquer coisa menos se relacionar com Deus e aprender o que Ele quer pra gente, mas sim cumprindo rituais, fazendo as paradas por religião, e isso que a gente estava vivendo foi muitas vezes o que foi transparecido para quem estava fora. Eu acho que isso também influenciou muito em como as pessoas formaram a cabeça delas sobre como a igreja é, sobre como elas vão ser recebidas aqui, e muitas vezes falaram, eu não quero isso para mim. É isso. Não só sobre a igreja, mas o próprio Jesus, né? Aquele famoso, já deve ter ouvido por aí vocês, e talvez você que está assistindo, que Jesus é até legal, mas o fã-clube é que estraga. Já ouvi essa frase. Sabe? Essa frase é interessante. Você acaba ferindo, digamos assim, a imagem de Jesus, porque a igreja acaba não compreendendo e não dando aquilo. Até esse negócio, quando você comentou uma parada que eu acho que é bem interessante, é que o cara estava na porta do templo, ele estava provavelmente estava sendo ajudado, recebendo as esmolas, normalmente pelas pessoas que faziam parte da religião, né? Isso, faziam parte da crença. Ali. Nenhuma delas estava chegando para ele e endereçando o problema dele de verdade. Mesmo que... Eu sei que, assim, o cara era paralítico há anos, Jesus tinha acabado, assim, de morrer e ressuscitar, a nova aliança tinha começado recentemente.
provavelmente esse cara, ou se não com certeza, não me lembro. Fala quanto tempo ele estava paralítico? Não lembro. Bom, Tem que tá com a Bíblia mas aqui. é bem provável que ele fosse paralítico desde antes da aliança ter trocado. Mas, independente disso, ele nunca deve ter recebido, por ele estar ali sempre pedindo esmola, alguém que, pô, deixa eu te ajudar de verdade, né? É sempre isso. E aí a pessoa dá esmola, como você comentou, a parada da consciência, você não dá esmola pelo outro, para ajudar o outro. Você dá esmola de uma forma bem egoísta. Tu vai pegar uma coisa que não vai te fazer falta, aquilo que tá ali, tipo... O microfone tá caindo. O microfone tá caindo aqui. Aquilo que tá sobrando, assim, mas que... É pouca coisa, às vezes, tipo, isso aqui é insignificante, e você entrega essa parada insignificante por uma causa completamente egoísta, que é você satisfazer a tua consciência e não se importar com a outra pessoa de verdade. E aí a gente pode traçar um paralelo, a história de um outro paralítico, né, que a Bíblia traz pra gente, que é aquele paralítico em que os amigos dele carregam ele na maca até que ele possa chegar a ter um encontro com Jesus. Então, olha a importância da gente carregar pessoas que estão dispostas a lutar por nós nessa caminhada. Será que a gente, como amigos de Jesus, como pessoas que estão teoricamente se enchendo do Espírito Santo, eu falo teoricamente porque o fato de estar na igreja, estar ouvindo esse podcast, não representa essa realidade viva de você ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, de você entender de fato que você depende, você precisa dele. Tem muita gente trabalhando para Deus que perdeu Deus de vista, cara. Tem muita gente servindo a Deus, trabalhando na casa de Deus, mas está perdido na casa do pai, como a história do filho pródigo. O irmão que estava em casa. Ele tinha relacionamento, tinha intimidade, e não desfrutava de tudo que ele já era dele. E a gente, às vezes, está perdido dentro da casa de Deus. A gente está como Marta, agitado, trabalhando, fazendo programação, e não desfruta do melhor, irmão. Às vezes com a melhor das intenções. Lógico. Mas perdendo alguma coisa. Lógico. A intenção é boa, eu sei que é, pô. A gente não está aqui na maioria das vezes com uma intenção errada, não, cara. Só que não pode ser o principal, né? Só que não pode ser o principal. Também não é ficar... Caiu aqui um negócio aqui, ó. Mas a gente precisa ter esse entendimento, sabe? De que, cara, eu preciso... A minha vida com Deus começa no meu relacionamento com Ele. Ali é o principal. Depois que eu tenho um relacionamento com Ele, eu começo a fluir nas áreas para qual Ele me tem chamado a fazer. Então, isso é fundamental. E aí eu estava falando do paralítico, que a gente estava traçando paralelo, né? Que muitas vezes essa geração doente precisa de pessoas que vão ser verdadeiros amigos, cara, que vão pagar um preço para conduzi-los até Jesus, até a resposta, até a solução. Os caras chegaram e não deram desculpas. Estava difícil, tinha uma multidão, não tinha como chegar. Os caras acharam, deram um jeito. Levaram aquele cara até o telhado. Eu fico imaginando quão difícil. Que eles fizeram isso, cara? Como é que tu cara? leva um cara pro telhado paralítico? Olha, como é que faz isso, cara? Eu não sei. E naquela época não tinha esse recurso que a gente tem hoje. Pô, bota, sei lá, um andaime. Não tem. Não, sei lá como é que o cara Chegaram lá, meu irmão, abriram um espaço, desceram. Cara, Jesus está falando, desce um paralítico ali. Será que a gente está disposto? Fizeram força, literalmente, pra poder segurar pro cara não cair. Exato. Ia Ia ser trágico, né? Ia ser trágico. Ia cair, Jesus falando e o paralítico rolando ali. Jesus ia ressuscitar umas pessoas lá. Assim. O paralítico quem caísse, quem estivesse debaixo do A história seria completamente diferente. Mas, cara, olha só que extraordinário, né? A gente pensar nisso trazendo esse paralelo para a nossa vida hoje. Será que você está disposto a pagar um preço por um amigo que você ama? Que você se importa? Que você sabe a resposta. Afinal de contas, você está nesse ambiente, você está recebendo essa verdade. Jesus é uma prioridade para você, cara. Jesus tem um significado para você. Às vezes por medo, por vergonha. Aqueles amigos podiam ficar parados, não podiam? Fala assim, cara, o que vão pensar da gente? Será que vão achar que a gente quer aparecer? Será que vão achar que a gente está querendo... Sei lá quantas vezes a gente não é paralisado pelo medo da opinião de outras pessoas. Você acha que a gente às vezes é paralisado também pelo medo de dar errado? Tipo assim, de Jesus não funcionar? Eu acho. Acho que a nossa incredulidade muitas vezes atrapalha, né? Porque a gente crê. Uma coisa, eu creio que Deus move os céus e terra, que Ele pode trazer um avivamento para a nação, mas às vezes a gente tem dúvida se Ele pode fazer através da gente. Tem uma outra história de um leproso. Né? O leproso, ele chega diante de Jesus e ele fala, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, ele fala, eu quero. Toca no leproso e ele diz, ele fica limpo.
É interessante que esse leproso, ele sabia que Jesus podia, ele só não sabia se Jesus queria. E muitas vezes a gente carrega essa dúvida com a gente. Eu sei que Jesus faz, eu sei que Jesus pode, só não sei se ele quer fazer aqui no ambiente que eu estou, sabe? E a gente precisa romper com isso. E como que a gente rompe com isso? É com intimidade. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por estar num lugar onde a gente começa a ser encharcado da presença do Espírito Santo, onde o Espírito Santo passa a ter controle sobre a nossa vida. A gente podia olhar para aquele paralítico e na nossa incredulidade a gente não ia nem saber o que fazer, cara. E tudo bem, a gente é ser humano, cara. Eu não estou aqui para condenar e julgar ninguém. A gente está num processo, numa caminhada de crescimento, né, de uma clareza maior a respeito de quem Deus é, do que Ele quer fazer em nós, através de nós. Mas à medida que há um primeiro passo, qual é o primeiro passo? É eu entender que eu preciso, eu dependo dEle. Então eu preciso entender que, independente de qualquer coisa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Se eu quero viver a realidade da graça de Deus, se eu quero viver em santidade, se eu quero cumprir todo o potencial de Deus liberado sobre a minha vida, eu preciso de uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. Não é muito, não, você está entendendo? Eu só preciso ser cheio. Se eu for cheio do Espírito, eu venço o pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu começo a perceber que no Evangelho o segredo de uma vida plena está no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, cara. E a gente às vezes esquece disso, fica maquiado no meio de tanta religião, de tanta coisa. A gente esquece do principal. Cara, tem um Deus que está aqui agora, Ele está falando com a gente. Ele está usando essa conversa, esse podcast para falar com você aí na sua casa. Ele está de alguma forma se manifestando, Ele fala através da natureza, Ele fala através dos seus amigos, das pessoas que Ele coloca do seu lado. Ele está pronto, cara, para se manifestar e falar contigo em todo e qualquer lugar, só que a gente usa a oração como último recurso. A gente acha que, eu vou fazer. Deus dá uma visão, dá uma direção para a gente já começa a ficar preocupado. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? A gente tem que se preocupar em ser antes de fazer. Faz sentido para vocês? Sim, claro. Eu preciso ser antes de querer fazer as coisas. Eu só posso fazer o que Deus quer de mim se eu sou o que Ele quer que eu seja. Sabe? Se eu realmente me tornar tudo aquilo que Deus espera de mim. Isso só acontece com relacionamento, intimidade, busca, devoção, uma geração de Enoque. Eu até pensando, com certeza, por ser um processo, tem muita coisa que se aprende no meio do caminho, mas eu acho que o que a gente vê muito, por exemplo, a questão de seleção de vaga de emprego. Os caras, quando vão procurar alguém que não é júnior, por exemplo, até quando é júnior, buscam algumas características básicas. Mas quando o cara não é júnior, já é pleno, já é sênior, já é coordenador, alguma coisa assim, esse cara tem um conhecimento prévio. É claro que ele vai aprender lá dentro algumas coisas, mas eu acho que é isso que você falou. Você não pode querer viver e ser o pleno, o coordenador, o presidente, o gerente, se você não sabe quem você é, no sentido de, saber o que é necessário, o que você tem que fazer, as posturas corretas. Eu acho que a ideia é muito parecida. Deus vai trabalhar na gente durante o processo, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente possa evoluir, os Pokémons. Porque às vezes a gente não começa porque acha que ainda não está maduro. Mas a gente vai ficar maduro se a gente começar, né? Exato. Se a gente começar pouco a pouco ali. E é o lance que você falou de que Deus já está presente nos chamando nessa vida, né? Eu lembrei de outro paralítico, que é aquele que ficava lá no tanque, não é isso? Tanque de Betesda. Que Jesus perguntou se ele queria ser curado na hora ali, e ele deu uma volta no que ele falou, em vez de falar, sim, me cura. É muito esse lance, assim, a gente está nessa condição de paralítico, entre aspas, de precisão de ajuda, né? Precisão de Jesus, e ele pergunta, você quer a minha cura? E a gente dá uma volta que não, mas tem que acontecer tal coisa, durante anos eu estou aqui, estava 38 anos lá, não é isso? Acho que é por aí. Estava aqui, ele conta uma história tão grande que Jesus fala, não, mas você quer ser curado? Entende? Sim, Às vezes a gente dá uma volta quando Jesus já está aqui, já está presente, já quer ter um relacionamento com a gente. E, mas eu não sou maduro. Sim, ele quer ter um relacionamento para você para que você seja maduro lá na frente. É isso que eu acho que acontece. Acho que a gente coloca Jesus na nossa caixinha de entendimento. Na cabeça dele, a única forma dele ser curado era se ele fosse o primeiro a mergulhar no tanque quando acontecesse a situação do anjo mexer as águas. Se você não sabe essa história, basicamente é isso. Ele dá esse discurso, assim, que tinha o tanque lá, o primeiro a mergulhar no tanque quando acontecesse um evento sobrenatural ia ser curado. E qualquer pessoa, qualquer doença. E ele era um paralítico, ele nunca seria o primeiro. E aí Jesus chega e pergunta, você quer ser? E eu acho que ele está falando isso,
Jesus, eu até gostaria, mas não dá, porque... essa é a como minha que vida. você é o primeiro? Ele diz o porquê que não... Jesus fala, você quer? Aí ele começa a contar o porquê que não dá pra ser, entendeu? Exatamente. Muitas vezes é assim, você quer andar comigo, isso. Davi? Ah, Jesus, mas eu ainda não tenho tal coisa, eu ainda não sou envolvido na igreja, eu ainda tenho esse problema, esse pecado aqui que eu não consigo resolver. Não, mas você vai conseguir resolver isso tudo quando você se envolver comigo, entendeu? É o contrário. E a gente dá muita volta nisso. Eu acho que é importante saber isso mesmo. Exatamente. Com certeza. Acho que é justamente esse ponto. Tipo, eu até acho que existe meio que um piso, digamos assim, um nível base, sabe? Tipo assim, Jesus vai te chamar para algumas coisas dependendo do teu nível de maturidade. Particularmente, eu acredito muito nisso. Até esse negócio que eu falei do sênior, do pleno. Por exemplo, se Jesus levanta alguém para ser pastor, ele não vai pegar um cara que se converteu ontem. Esse cara não tem nada, basicamente, assim, para poder trazer de conhecimento mesmo. Não vai ter que estudar, mas não significa que não seja oportunidade para ele começar com alguma coisa. Até porque, por exemplo, quem hoje está à frente de grandes ministérios dentro da igreja, ou outros trabalhos que não precisam ser dentro da igreja, mas que são impactantes de verdade, que deixam a marca, começaram do zero. E acho que passa por aí, né? A gente desvaloriza os pequenos começos daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Porque a gente acha que a gente tem que estar perfeito desde sempre. Aquele lance, vem ser líder. Ah, mas eu ainda não sei, eu não tenho capacidade, não sei o quê. Mas você vê que a pessoa tem um coração bom, né? Tem um coração voltado a fazer a obra, a servir. E tem uma certa responsabilidade no trato com pessoas e tal, mas ela às vezes se acha incapaz. Só que às vezes exatamente o fato dela ter dado o primeiro passo e aceitado o chamado é o que vai fazer com que ela se desenvolva como líder ali onde ela está, entendeu? Evangelho, cara, ministério, né? Tem tudo a ver com amar, valorizar e servir pessoas. Então, independente do que você for fazer na igreja, Deus te chamar para fazer, seja da música, seja recebendo as pessoas na igreja, seja aqui gravando esse podcast, editando depois, você precisa entender que o que você faz precisa ser movido por amor, por um sentimento de valorização do outro. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. Né? E com serviço, ministério é serviço. E é interessante que Jesus ele também fazia no nível de exigência de quem andava com ele, você percebe que havia um escalonamento. Jesus chegava para o cara que estava para a multidão e ele falava, vem gente. Ele não pedia muito não. Não tinha quase que exigência nenhuma. Vem como estás, caminha aqui comigo. Para os discípulos, ele já tinha um nível de exigência bem maior. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo na nossa caminhada com Deus, o nível de responsabilidade aumenta. Eu gosto muito, quando eu penso sobre isso, de lembrar do filme do Homem-Aranha. Quando... O versículo do tio Ben. É um versículo claramente. Um versículo né? claro, né? É um Grandes claro. poderes exigem grandes responsabilidades. Então, à medida que a gente vai crescendo e o Senhor vai confiando novas responsabilidades na nossa vida, né, acompanhado a isso, atrelado a isso um nível de exigência maior, né, um nível de responsabilidade maior. Então, isso é natural, é normal que seja assim. Né? Porque um líder, quando cai, ele influencia. Quantas pessoas se machucam, cara? Quantas pessoas se ferem? Quantas pessoas... Quando você chega a um lugar de liderança, e liderança é influência, não tem a ver com um título ministerial, quando você começa a ser uma fonte de influência na vida de outras pessoas, porque você transborda daquilo que você tem, você naturalmente começa a ser responsável não só pela sua vida, mas pela vida daqueles que, de alguma forma, estão se inspirando e se espelhando em você. Né? É duro a gente pensar e falar sobre isso, mas é verdade. Eu gosto... Você ia falar alguma coisa? Não. Eu, pensando até nisso que vocês estão falando, eu gosto da parábola dos talentos, tem um negócio que eu acho interessante, que tem tudo a ver com o versículo do apóstolo tio Ben. Quando Jesus conta a história da parábola dos talentos, ele fala, né, resumo, um senhor tinha 3 servos, ele entrega uma quantidade de dinheiro, e o texto fala de talento, mas talento é uma unidade de peso, que estava se referindo a prata ou ouro. Se fosse prata, que era menos valioso, seriam uns 10 anos de trabalho. Então, você está pensando assim, imagina que você ganha 10 anos, ou tem um que ganha 1, tem um que ganha 2 e tem um que ganha 5. Então, 10, 20 ou 50 anos de trabalho, o salário disso. Né? Imagina assim, o primeiro pega esse dinheiro, ele sai, investe e dobra. O segundo pega esse dinheiro, o primeiro ganhou 5, o segundo ganhou 2, o terceiro ganhou 1. O segundo pega esse dinheiro, investe e faz isso. A mesma coisa, e dobra e termina com 4. O terceiro pega e enterra. O que ele fez de errado? Enterrou, né? Então, mas a minha pergunta do que ele fez errado é assim, ele não roubou,
Sim. Ele não fez nada de errado propriamente, no sentido Ilícito, né? de ilícito, exatamente. Mas, mesmo assim, quando na história Jesus conta que o Senhor volta, o Senhor condena a atitude dele, fala, você é um servo inútil, preguiçoso, sabe? Por quê? Porque eu te dei uma parada e você não fez duro, nada. Né? E assim, o ponto dele não é você fez errado, não é tipo, você usou o que eu te dei para você buscar um benefício próprio, você roubou meu dinheiro. Não, assim, você pegou meu dinheiro e você está me devolvendo exatamente aquilo que eu te dei. E por isso você é um servo inútil. Eu acho assim, eu acho que a gente perde a percepção disso, de muitas vezes. E enquanto isso, e ele fala que ele fez isso porque ele teve medo. E aí eu acho que é muito interessante, porque tipo, não importa a desculpa, se foi um medo mesmo, é claro que é uma história, mas imagina a vida real. Não importa se foi medo, se foi preguiça, se foi, tipo, sei lá, tá desmerecendo aquilo que ele recebeu. O Senhor não estava muito aí para desculpa dele, não. Ele falou, beleza, mas não muda o fato de que você pegou, enterrou, e nem mesmo os juros eu ganhei, porque você não botou isso no banco. Você simplesmente seria hoje o equivalente a guardar debaixo do colchão. E aí, enquanto isso, a gente vê o cara que recebeu 10, o cara que recebeu 5 chegou a 10, o cara que recebeu 2 chegou a 4. Esses dois caras, assim, investimento, você não dobra o dinheiro de uma vez. Você pega, você investe, dependendo se for pensar no paralelo, às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, mas no final, os dois conseguiram dobrar. Então, tipo, o cara que chegou a 10, passou pelo 6, passou pelo 7, passou pelo 8, passou pelo 9, chegou no 10, e aí depois o Senhor ainda fala, agora você vai pegar esse talento aqui e vai ser dado para o cara que tem 10. E eu acho que isso ainda mostra isso, tipo assim, imagina que você é o cara que começou com 5 e terminou com 10. Silvinho, parabéns, você saiu do 5, você conseguiu chegar ao 10, e como eu vi que você foi fiel durante todo esse processo e você foi amadurecendo, você já vai pular para o 11. Então, tipo assim, a dualidade é muito grande. Quando você faz a parada e você se envolve, você vai crescendo, você vai investindo e o processo é esse, o benefício é muito grande, mas se você não faz nada, você tem uma conduta reprovada. Exatamente. E esse é o processo, né? De Deus. A gente precisa aprender a respeitar o processo na nossa vida. Cara, a gente quer as coisas muito para ontem. A gente está na expectativa de que tudo se resolva, de que isso e aquilo. A gente cria várias expectativas no nosso coração. Não, quando eu tiver 25 anos eu vou estar assim, quando eu tiver 30 eu já vou estar fazendo desse jeito, as coisas vão estar acontecendo dessa forma. Quando eu tiver 35, aí você chega lá e não chegou no lugar que você imaginava. E aí, quando você tem uma expectativa não atendida, o que você tem é um sentimento de frustração. E hoje o que a gente tem, muitas vezes, é uma geração frustrada, porque criou uma expectativa surreal que nem foi algo realmente de Deus, muitas vezes, para a sua vida. Foi que você mesmo criou e as coisas não aconteceram do jeito que você esperava, então você fica frustrado. Né? Frustrado com Deus, frustrado com a vida, frustrado com as pessoas. E, cara, se tem algo terrível, é uma pessoa frustrada. É muito difícil você conviver com alguém frustrado. O cara só reclama, o cara só murmura, o cara só critica. E quanta gente frustrada, muitas vezes está nesse lugar do paralítico, porque é alguém que não avança, é alguém que não caminha, é alguém que, por mais que tenha esperanças de que algo mude, o cara está ali, ele não consegue. Não consegue. E vive pedindo algo que não vai resolver seu problema. Exato. Está buscando algo e muitas vezes está dando desculpa, como o paralítico lá do tanque de Betesda. E quem é bom dar desculpa, né? Tem uma frase famosa aí, não é bom em mais nada, cara. E quanta gente na Bíblia fica dando desculpa? Quais são as desculpas que você está dando hoje para não ter um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus? Eu posso dar várias. É complicado. Né? Porque a gente pode falar, estou trabalhando muito, estou na faculdade agora estou pensando em casar, agora não sei, mais para frente, quem sabe, em outro momento da minha vida. Só que se tem algo que Deus distribuiu de forma justa e igualitária, é o tempo. Todos nós recebemos por dia a mesma quantidade de tempo. Todo mundo recebe 24 horas, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Diz que não, mas é igual. Não tenho tempo. Cara, isso sempre me incomodou. Eu ouvi essa frase, às vezes eu ouvi alguns jovens falando, eu falava, pô, então não é possível, então é porque meu tempo está sobrando. Tu falava com o cara, vai falar, não estou me dedicando à igreja, não estou servindo, tal, porque não tenho tempo. Eu falo, cara, como assim não tem tempo? Eu tenho tempo sobrando, então, né? Então, quem está servindo na igreja é porque ele é mais à toa do que você que está cuidando da sua vida pessoal. Lógico que não, o tempo é igual. O que você faz com o seu tempo é que diferencia. E eu gosto de pensar que o tempo é um recurso que não pode ser administrado.
Você pode administrar algo que você guarda um pouquinho hoje, né? Então, hoje estou com um dia mais tranquilo, vou usar só 20 horas, vou deixar essas 4 para usar no final de semana, para ver se eu dou uma passeada. Não tem como se administrar o tempo. Faz sentido? Quem dera, cara, eu ia adorar isso. Não tem como, cara. O tempo é igual, ele segue uma marcha ininterrupta. Ele vai seguindo, não tem como. Então, se eu não posso administrar o meu tempo, o que eu tenho que administrar? A minha vida. Então, talvez eu esteja usando o meu tempo de uma maneira inadequada. Talvez eu esteja administrando mal a minha vida. Estou fazendo coisas que Deus não me pediu para fazer. Estou gastando tempo demais com coisas que não têm realmente importância. Estou investindo em relacionamentos, em amizades que não vão me levar a lugar algum, cara. Então, a gente precisa aprender, mais do que tudo, a gerenciar a nossa vida. Eu preciso gerenciar a minha vida. Não o tempo, porque o tempo não tem como eu administrar o tempo. E aí, quando eu falo de gerenciar a minha vida, eu volto lá para o início, tá, da nossa conversa, o tema da nossa pregação, que para mim tudo na vida cristã, na nossa realidade espiritual, começa daí. Eu não posso abrir mão do meu relacionamento com o Criador de todas as coisas. É lá que é a fonte inesgotável, cara. Eu estou querendo, o que eu faço, eu preciso sustentar. O que eu crio, eu banco. O que Deus cria, Ele sustenta. O que Deus coloca na minha mão, e Ele diz, isso eu estou te dando, eu posso ficar tranquilo, porque os resultados, quem vai trazer é o próprio Deus. Então, eu preciso aprender a entrar nesse lugar de descanso. Que lugar é esse? Um lugar de completa dependência de Deus. Um lugar onde eu sei que eu vivo hoje, o presente, aquilo que Deus tem me dado hoje, da melhor forma que eu consigo. Eu me dou por completo. Eu não vou desperdiçar o meu tempo, eu não vou jogar ele fora com coisas banais, mas eu não vou ficar preocupado com o que vai ser amanhã e nem vou ficar preso ao que aconteceu no passado. Porque já percebeu que muitas vezes, na maioria das vezes, ou a gente está preso, ansioso com o que vai acontecer, ou deprimido com o que aconteceu lá atrás. A gente nunca vive presente. Nunca, cara. Cara, isso é muito do que a gente tem hoje como uma paralisia da nossa geração é fruto dessa realidade da gente não viver o tempo presente. A gente está sempre preocupado. O que vai ser amanhã? O que eu vou fazer? Como vai ser meu futuro? E tal, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Cara, a gente precisa entrar nesse lugar de descanso. O que é descanso da fé? O que é o descanso da fé que a Bíblia fala para a gente? E chega a dizer, se eu não me engano, o autor da carta aos Hebreus diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. É difícil. Porque não é uma parada que é simples, porque vai de encontro à nossa natureza de alguém que quer resolver as coisas. De alguém que quer ver as coisas acontecendo. Mas a gente precisa se esforçar para entrar nesse lugar de descanso. E descanso é o quê? Não é preguiça, não é ficar de braços cruzados, é entender que eu faço o melhor com o que Deus está colocando na minha mão hoje, e eu descanso que os resultados, quem vai produzir é o próprio Deus. E muitas vezes o que traz ansiedade para a gente não é o que a gente tem que fazer, é a expectativa com o resultado do que a gente está fazendo. E a gente não tem muito controle com os resultados daquilo que a gente faz. Eu não tenho o controle de quantas pessoas vão assistir esse podcast. Cara, eu fico pensando no Roberto Bolanhos, quando escreveu o Chaves. Eu fico pensando, cara, será que quando ele estava desenhando lá, escrevendo, pensando nesse personagem, ele falou, cara, não, vai ter um cara lá no Brasil, dono de uma emissora de TV, que toda vez que ele não tiver o que passar, ele vai colocar o meu programa. E gerações e gerações e gerações vão saber quem são os personagens que eu criei. Você acha que ele estava pensando nisso? Não. Eu acho que não, velho. A gente nunca sabe onde vai chegar, né? Você não tem como, cara. E o que deixa a gente ansioso? É o resultado. A gente está fazendo aqui, a gente está preocupado muitas vezes com o resultado. Né? E aí, qual o resultado? Qual o alcance disso? Quantas pessoas vão receber e tal? E a gente está focado no resultado, geralmente nos números. Cara, Deus está falando, ei, meu irmão, esquece. Sabe, essa é a minha versão, né? No meu relacionamento de intimidade com ele, bem carioca, assim, de falar. Cara, descansa. Faz o que eu estou te entregando na sua mão, faz da melhor maneira que você puder. Desfruta da minha presença, do meu relacionamento contigo e descansa que eu vou fazer, cara. Eu vou fazer o que você não pode fazer. Coloque a sua fé em ação, alinhada a essa intimidade com Deus, e você vai ver resultados extraordinários na sua vida. Faz sentido, sim, para vocês? Faz, sim. O truque de Deus é que o lado dele já envolve coisas impossíveis, né? Eu acho que é muito por causa disso. Eu sou muito a favor da gente, muitas vezes, ter metas, buscar um resultado. Tipo, poxa,
vamos focar em tal coisa. Mas a parada de Deus é que como ele opera em coisas que são impossíveis, aí é difícil você medir, né? Porque acaba que a obra não é nossa, então... E a garantia, tipo, o poder por trás disso, justamente por ser algo que vai além do natural, é imensurável. Pois é. Acho que, sei lá, tem mais alguma coisa? Acho que. Cara, se tiver, a gente vai falando direto aqui, cara, porque assunto sobre a palavra de Deus não falta, né? Mas em termos da mensagem, fica isso, cara. Fica isso no nosso coração, sabe? Essa certeza que a gente depende do Espírito Santo para tudo. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer desfrutar o máximo do seu potencial? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, cara. Seja cheio do Espírito. Essa tem sido a tônica. A mensagem central da minha vida tem sido essa. Eu estava querendo pregar no domingo agora, estava pedindo, Deus, me dá uma mensagem, me dá uma mensagem. O que você quer falar para a tua igreja e tal? Eu estava ali pensando e ele falou exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Cara, fala para a igreja que eles precisam ter relacionamento comigo. Eu falei, pô, mas eu estou pregando isso direto, Deus. De novo, o pessoal vai ficar enjoado. Mas Deus está falando comigo assim. A gente já está de saco cheio dessa história. Tipo, poxa, eu já falei, estou pregando isso direto. Preguei de sábado lá, usei um texto, agora eu estou usando outro texto. Né? No domingo lá na igreja, eu usei um outro texto. No domingo que eu preguei aqui na igreja, não sei quando você vai chegar no ar, mas falei sobre o fogo que arderá continuamente no altar. E a mensagem é exatamente essa, cara, de que o nosso coração, o altar do nosso coração precisa estar preparado para quê? Para ser cheio do fogo do Espírito. E é isso que vai manter a nossa vida caminhando, sabe? Essa porção diária. E o problema não está no fogo, o problema está no altar. O problema nunca é o fogo. O fogo purifica, o fogo limpa, o fogo transforma, o fogo aquece. O fogo é perene, ele é constante. O problema está no altar. Então está na hora da gente preparar o altar do nosso coração, tirar a cinza e colocar a lenha nova. Para quê? Para a gente receber mais desse fogo, sabe? E muitas vezes que a gente precisa desse sopro do Espírito Santo. Aí, viu, a churrasqueira, às vezes tá só aquelas faíscas lá, só a brasinha lá no fundo. Você vem com um ventilador, daqui a pouco começa a levantar um fogo, a churrasqueira acende de novo, você bota lá mais uma carnezinha para você fazer um churrasco. O que a gente às vezes precisa é disso, o fogo está lá, a faísca está lá. Você está precisando do vento, do Espírito, para quê? Para fazer esse fogo queimar de novo, e ele tem que queimar com intensidade sempre no nosso coração. Amém? Amém. Isso aí. Então, isso. galera, é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Quero mandar um abraço também lá pra galera de Maricá, pra Zoe, que está assistindo. Compartilha com a Zoe. É isso aí, galera. Vamos lá. Vou falar com eles. Tamo aí. Não, e dá um alô pra eles também. Fala, pessoal. Zoe, Nova Juventude, todo mundo de Maricá. Beijo grande, amo vocês. Isso aí, galera. Obrigado aí. Mas tem algum informe assim que a gente tem que... Não. Não? Fiquem ligados. Então, você tem alguma recomendação literária, alguma coisa assim pra galera? Cara, o livro que eu tô lendo agora, nesse momento, é o livro A Cultura da Oração. Eu acho que é isso. De quem? Ai, caramba. Mike Duke. Ele é o cara que tem um trabalho... Ele criou uma casa de oração no maior prostíbulo do Rio de Janeiro. Caramba. Lá dentro tem uma casa de oração aberta até a visitação. Quero um dia ir lá. Tem gente orando direto lá. Interessante. E eu tô impactado com o que eu estou lendo ali, falando sobre a importância da gente estabelecer uma cultura de oração dentro da igreja local, dentro da nossa vida cristã como um todo. E fica Legal, aí a cara. dica, então. Muito bom. Né? É Mike Duke, eu acho que é o nome dele. Deixa eu ver se Cultura bota de aqui na descrição. É Sim. isso aí. Então é isso aí, galera. Um abraço aí pra todo mundo. Manda aí pros seus amigos, pros seus inimigos também. Dê esmola. Não dê esmola pros seus amigos e nem pros inimigos. Não deixe bom. Não dê esmola. Quer dizer, se alguém estiver precisando, acho que a gente falou isso antes da parada. Às vezes a esmola tem até o seu valor no sentido de atender uma necessidade Ela não específica. resolve o problema, Mas né? ela não resolve o problema. Não viva só dando esmola, mas ofereça aquilo que importa. Isso aí. Bonito. O mundo Valeu, precisa. galera. Até a Valeu. próxima. Um abraço. Já pode parar.